minha gente concurseira e estudiosa, resolvendo aqui o nosso simulado que produzimos pela IA, certo? Baseado, alinhado com aquilo que a banca La Salle pode cobrar nos seus concursos. Então, é um simulado voltado para a banca La Salle. Observa aqui a primeira questão. Ao elaborar uma tabela verdade para uma proposição lógica composta, obteve-se um total de 256 linhas. Quantas proposições lógicas simples, distintas, ou seja, diferentes, formam essa proposição composta, né? Como se calcula a quantidade de linhas de uma tabela verdade? Nós temos uma fórmula para isso. É a fórmula 2 elevado na n. Aonde esse n aqui, ó, é o número de proposições simples que que formam a composta. Então, ó, 2 na n, nesse caso, é igual a 256. E aí, professor, o que eu faço agora? Agora, tu vai ter que fazer a decomposição do 256, ó. Começamos a decomposição por números primos, né? No caso, como é um número par, a decomposição vai por 2. 256 dividido por 2 dá 128. 128 divide por 2 dá 64. Divide por 2 dá 32. Divide por 2 dá 16. Divide por 2 dá 8. Divide por 2 dá 4. Por 2 dá 1, dá 2 e por 2 dá 1. Então, quantas vezes nós dividimos pelo 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, 256 é igual a 2 elevado na potência 8. Então, a gente vai escrever aqui, ó. 2 na n é igual a 2 elevado na 8. Cancelamos as bases, né? E aí fica aqui n é igual a 8. Então, são 8 linhas nessa tabela verdade. Alternativa C de Canadá. Então, para descobrir como é que tu chega no n, tu tem que fazer a decomposição do número de linhas. E se não fosse uma decomposição exata, daí tu ia colocar aquele número que é mais aproximado, tá bom? A segunda questão do simulado, ó. Lembrando, minha gente, que esse simulado aqui é feito pela inteligência artificial e são questões mais próximas possíveis daquilo que a banca La Salle costuma cobrar. Então, vamos lá, ó. Sejam P e Q proposições lógicas simples. Analise as afirmações abaixo. A proposição lógica composta, essa aqui, é uma tautologia. Como é que a gente faz para descobrir se é uma tautologia ou não? Olha só. Eu vou pegar essa proposição, P, condicional, Q, certo? Condicional, ó, quando esse símbolo aqui, ó, tá? Ele indica o quê? Negação, tá? Esse símbolo, ele também indica negação. Geralmente é o tio a negação, mas esse símbolo, ele indica negação também. Eu nem sei o nome dele, mas ele indica negação. Não, que, condicional, não. Pergunta se isso daqui, ó, é uma tautologia. É isso que a gente quer, né? Afirmar se é uma tautologia ou não. E como é que a gente faz isso? Da seguinte forma. Te liga aqui, os Paranauê. Para não ser tautologia, a gente tem que fazer o quê? Ó, nós temos que forçar o contrário. Qual é o contrário da tautologia? Tautologia, toda tabela verdade encerra apenas com verdadeiro. Então, nós vamos buscar achar, encontrar uma maneira de ter um falso, um resultado falso, porque a tautologia termina tudo em verdade. Para uma condicional ser falsa, o que tem que acontecer? O que está depois da condição tem que ser falso. E o que vem antes tem que ser verdadeiro. Nós temos que ter Vera Fischer falso. Bem, minha gente concurseira, olha só. O que é mais fácil tu resolver? A verdade ou a falsidade na condicional? A condicional, porque aí tu tem certeza. Quais são os dois únicos resultados possíveis
para a condicional ser falsa? Vera Fischer, falsa. Então, aqui, ó, o não que tem que ser verdadeiro. O não que tem que ser verdadeiro. E o não P tem que ser falso. Para que tu tenha aqui, ó, a segunda parte falsa. Tá? Lembrando que nós estamos tentando forçar um falso. Se o não que for verdadeiro, o que, ó, ele tem que ser... O que ele tem que ser... Ó, o não que é verdadeiro, então o que tem que ser falso. E aqui, ó, condicional, né? Tem a condição aqui. Aí, tu tem o não P falso. O P tem que ser verdadeiro. E aí, o que vai acontecer? Me achando concurseira. Olha só, te liga aqui, ó. Se tu tem aqui, ó, verdadeiro condicional falso, o que vai dar aqui? Falso. Então, a primeira parte vai dar falsa. Quando a segunda também é falsa, ó. E aqui, ó, verdadeiro condicional falso resulta falso. Como aqui no meio tu tem uma condicional, falso condicional falso resultou verdadeiro. Então, qual era a única maneira, a única forma de tu não ter uma tautologia? É achando, ó, uma linha em que desce um falso. Como que vai dar um falso? Ó? Sendo a primeira parte verdadeira e a segunda falsa. Se a segunda parte é falsa, tá? O que a gente tem que ter? A gente tem que ter o não que verdadeiro e o não P falso. Muito bem. Ó, se o não P ele é falso, o que acontece? Ó? O P ele é verdadeiro. A negação é falsa, a afirmação é verdadeira. Então, se o não P aqui é falso, o P aqui vai ser verdadeiro. Da mesma forma, se o não que aqui é verdadeiro, a sua negação é verdadeira, então o que tem que ser falso. E aí tu vai combinar essas proposições aqui, ó. Verdadeiro condicional falso dá falso. Verdadeiro condicional falso dá falso. E o que tu chega no final? Tu chega com falso, condicional falso, que vai dar verdadeiro. Então, existe alguma possibilidade de eu colocar verdadeiros e falsos, de eu atribuir verdadeiros e falsos para o P e o Q, o não Q e o não Q, e o não P, e que chega a um resultado falso? Existe? Não, não existe. Portanto, ó, sim, essa proposição aqui, ó, ela é uma tautologia. Então, a afirmação 1 está verdadeira. Tá? Ela é uma tautologia, porque nós não conseguimos chegar a um resultado falso. Vamos para a segunda afirmação. Ó. Vou colocar aqui, ó, vou repartir aqui e vamos para a segunda aqui. Ó. O que diz na segunda afirmação? A proposição lógica composta, ó, P, se e somente se, que ou não P é uma contradição. Para ela ser uma contradição, não pode, em hipótese alguma, resultar em verdadeiro. Exato? Exato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai provar vai provar que a contradição achando os resultados falsos? Não, a gente vai tentar achar um verdadeiro. Se tu forçar o contrário, ó, qual é o contrário da contradição? A tautologia, a verdade. A contradição, tudo encerra com falso. A tabela verdade vai encerrar com falso. Então, se a tabela verdade encerrar com falso, é contradição. Se ela encerrar com algum verdadeiro, não é contradição. Para encerrar com um verdadeiro, o que tem que acontecer? Ó? Sendo uma proposição bicondicional, lembra da tabuadinha? Vou colocar aqui do lado a tabuadinha. Ó. Verdadeiro, bicondicional. Verdadeiro resulta verdadeiro. Falso, bicondicional. Falso resulta verdadeiro. Tá? Então, é bicondicional. Se os dois resultados são verdadeiros, melhor, se os dois resultados aqui, ó, das proposições são iguais, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, a proposição é verdadeira. Então, vamos pensar assim, ó.
Do ou, o que eu tenho certeza? Ó? Vamos pensar, a saída aqui é pelo ou. Ó. Falso ou falso resulta falso. O ou é obrigatório que o falso, as duas proposições sejam falsas para que a proposição composta seja falsa. Então, qual é a certeza que eu tenho em relação ao ou? Que para ser falso, as duas têm que ser falsas. Então, eu vou atribuir valor lógico ao que? Falso. Ao não P, falso. Aí, falso ou falso vai dar falso. Do outro lado, ó, eu tenho que tentar achar um falso. Só que aí o que acontece? Ó? Se o não P é falso, ó, não P é falso, o que acontece com o P? Ele é verdadeiro. Então, aqui a proposição P, ela é verdadeira. E aí, professor? Aí, o que acontece aqui, ó? Verdadeiro bicondicional falso, ó, vai dar aqui, ó, verdadeiro bicondicional falso, resulta falso. Então, minha gente, consegui achar uma contradição? Consegui, achei a contradição aqui. Agora, olha só, vou ter um outro olhar. Tá? Isso aí a gente sempre vai explorando na prova. Se uma das proposições forem verdadeiras, o que vai acontecer? Ó? Vamos supor agora, eu vou fazer de outra cor para tu não te perder. Ó. Se o que for verdadeiro, o não P, ó, for falso, vamos deixar ele falso. O que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos ter que verdadeiro ou falso resulta verdadeiro, ok? E aí? Aí, ó, se o não P é falso, o que vai dar com o P, ó? Ó, se o não P é falso, qual é o valor lógico do P? Verdadeiro. Ó, e aí a gente vai ter verdadeiro se e somente se, verdadeiro ou falso. Verdadeiro, se e somente se, ó, verdadeiro aqui, resultou, opa, resultou um verdadeiro, minha gente, achamos um verdadeiro. Consegui forçar um verdadeiro. E aí, professor, o que acontece? Essa proposição é uma contradição? Não, ela não é uma contradição. Como tu achou aqui, ó, um verdadeiro, significa que não é contradição. Porque contradição, todos os resultados teriam que dar o quê? Ó? Falso, mas eu achei um verdadeiro. Vocês entenderam que quando a gente força o resultado, às vezes tu acha o falso. Né? Tu tá forçando o verdadeiro. Bah, confirmei com o falso. Seria contradição? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se a segunda parte aqui é falsa, resultou falso. Se a segunda parte é verdadeira, como é que se comporta a primeira parte? Ah, e eu achei aqui, ó, um jeito que ela se comporta que vai dar como resultado um verdadeiro. Portanto, é uma contradição? Não. Por quê? Porque pelo menos uma linha dessa proposição composta, dessa tabela verdade, é verdadeira. Ok? Gente, eu sei, assim, às vezes os alunos têm uma certa dificuldade de enxergar isso daqui, né? Então, aqui a pergunta tá errada. Mas é uma questão de treino. Treino e o quê? Domínio dessa tabuadinha aqui, certo? A terceira e última proposição, ó. A proposição lógica composta, ó. P, eu gosto de transformar, de escrever, tá? Ó, símbolo do E. E, que. Ou, ó, não P, E, não que, é uma tautologia, ou seja, todos os resultados têm que terminar com verdadeiro. O que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui achar um falso. Será que vai dar um falso? Bom, para dar um falso, ó, o que tem que acontecer? Para dar um falso, minha gente, os dois lados aqui, ó, o que a gente sabe, ó? Falso ou falso resulta falso. Então, o primeiro membro tem que ser falso e o segundo membro tem que ser falso também. Tá? Os dois lados têm que ser falso. Para quê? Para o ou falso resultar falso. Muito bem. Como é que o E resulta falso? Para o E, basta que uma das proposições seja falsa para tu resultar
em falso. Então, vamos pensar aqui, ó. Ó, a gente aqui tem que achar um falso, não pode achar somente verdadeiro. Olha só. Se o P for falso, tá? O que vai acontecer, professor? Eu vou ter aqui, ó, falso e não sei o valor do que. Isso daqui, ó, o E, minha gente. Basta que um seja verdadeiro para tudo ser verdadeiro, falso. Não. Basta que um seja falso para que tudo seja falso. Por quê? Verdadeiro e verdadeiro resulta verdadeiro. Então, uma composta que tem o conectivo E, tá? Ela só é verdadeira se ambas as proposições são verdadeiras. Portanto, ó, falso. Se uma delas for falsa, eu garanto que o E é falso. Agora, olha só. Tananana. Se o P é falso, o que acontece com o não P? O não P vai ser verdadeiro. E, ó, para dar falso aqui, o que tem que acontecer? Ó, o não que, tá, teria que ser falso, ok? O não que teria que ser falso, para dar um falso ali também. Então, ó, não que, falso, o que seria verdadeiro. Aí sim tu ia chegar aqui que falso e verdadeiro dá falso. Verdadeiro e falso dá falso. Beleza. Se os valores lógicos são diferentes, vai dar falso. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa... Tananana, ó, 1 e 3 estão corretas. A alternativa D de Dinamarca. Certo, pessoas concurseiras e estudiosas? Terceira questão. Considere a proposição lógica composta. Não é verdade que Ana é professora e Bruno é advogado. Qual alternativa abaixo é logicamente equivalente a esta proposição utilizando as leis de Morgan? Então, quando a gente tem aqui, ó, não é verdade, significa que a gente tem uma negação. Ó. Então, a gente tem aqui, Ana é a professora, vamos chamar de proposição P. Tem o conectivo E. Bruno é advogado, proposição Q. Então, aqui a gente tem, ó, a negação do E. Não P e Q. Como que é uma proposição logicamente equivalente a essa proposição, ó, a negação do P e Q é equivalente a não P ou não Q. Então, vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai negar essa proposição, né? A negação do E é equivalente a não P ou não Q. Então, o que a gente coloca aqui, ó? O ou. Quando tu coloca o ou, quando tu faz o ou como negação, tu olha para as alternativas, ó. Ana não é professora ou Bruno é advogado, beleza. Letra B. Ana é professora e Bruno é advogado. Tu já descarta essa alternativa. C, então, às vezes acontece de transformar um C então, né? Mas é a regra de Morgan, deixa em stand-by um C então. Ana é professora ou, beleza. Se Ana é professora, então, tá, beleza, deixamos assim, só a alternativa B que descartamos. Ó, vamos negar a proposição P. A proposição P é Ana é professora, então a negação, Ana não é professora. Ou, ó, não que, vou negar aqui o não que. Ó, Bruno não é advogado, certo? Então, minha gente, o que a gente tem aqui na letra A? Ana não é professora, beleza. Ou, né? Bruno não é advogado. Bruno não é advogado, tá aqui. Alternativa A. Opa, é a alternativa correta, tá? Lembrando que o não é verdade aqui, ó, indica o quê? Indica a negação. E a negação do P e Q é não P ou Q. No caso, ó, se tu tem a proposição P, Ana é professora, a sua negação é Ana não é professora. A negação do Q, se o Q é Bruno é advogado, a negação é Bruno não é advogado.
E nas regras de Morgan, quando tu nega o E transforma em OU. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, de Argentina. Questão de número 34. Assinale a tabela verdade... assinale nada. Dada a seguinte tabela verdade incompleta. Tá aqui a tabela verdade. Completa a tabela verdade e determina o número de valores lógicos verdadeiros que são incluídos nos 8 espaços em branco. Então, aqui nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queremos saber, os valores lógicos verdadeiros. Então, aqui, vamos começar a dar uma olhadinha, O que a gente tem aqui? A gente tem a proposição P, proposição Q, proposição não P, e aqui, não P, ou Q. Então, vamos lá, Vamos olhar para a primeira linha, A primeira coluna, desculpa. Não P ou Q. Não P ou Q, nós temos aqui, Tu olha, não P ou Q, falso ou verdadeiro, resulta verdadeiro. Falso ou falso, resulta, falso, Para resolver o não P ou Q, eu vou olhar para essas duas linhas, duas colunas aqui, tá? A não P e a Q. Como é ou, tanto faz olhar aqui em qualquer sentido, tá? O ou, ele é comutativo. Verdadeiro ou verdadeiro resulta verdadeiro. Falso ou verdadeiro resulta verdadeiro. Como o ou, as duas têm que ser falsas para resultar o falso. Muito que bem, minha gente concurseira estudiosa. Olha só. Aqui nós temos o P e não Q. Onde é que está o P e não Q, professor? Olha só. Te liga aqui nos Paranauê. Não P ou Q. Se tu negar essa proposição aqui composta, o que vai dar? Nega a primeira, vai ficar P. O ou, pela regra de Morgan, troca para E. E vai negar a segunda. Então, a negação do Q é não Q. E aí, o que a gente tem aqui? P e não Q. Então, o P e não Q, na real, ele é a negação do não P ou Q. Então, o que o professor fez? Tá? Eu olhei para o ou. Toda vez que tu tem E e ou, tá? Isso é o olho clínico que a gente vai tendo, Tu tem aqui não P, ali tu tem P, tu tem aqui Q, ali tu tem não Q. O que tu vai olhar? Mas será que não tem uma negação aí? Vamos dar uma tenteada, ver se não achamos uma negação. Aí tu vai e nega o ou. A negação do P ou Q, tu vai negar a primeira. A negação da negação é a afirmação. Então, a negação do P é o próprio P. O ou tu transforma em E. E a negação do Q? Não Q. E aí caiu aqui, P e não Q. Que é o que a gente tem aqui. Só que a gente tem o não P ou Q. Isso aqui, minha gente, é a negação do P e Q. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que adicionar a essa tabela uma coluna. Que coluna é essa? É a negação do não P ou Q. Que, na verdade, é o próprio, P e não Q. E aí, uma questãozinha difícil. Na real, ela é difícil, tá? Vamos lá. Vou negar o não P ou Q. Se o não P ou Q é verdadeiro, a sua negação é falso. Se ele é falso, a sua negação é verdadeira. Se ele é verdadeiro, a sua negação é falso. Muito que bem. Mas observa o seguinte, aqui não entra nessa conta aqui, tá? Esse verdadeiro aqui não vai entrar na conta, porque eu adicionei essa coluna, tá? Isso é muito, muito conectado com a banca La Salle. Às vezes ela faz uns truques no meio da questão para tu te perder. Mas esse V aqui, não conta. Por quê? Porque não tinha, eu adicionei uma coluna. Era só, nos 8 espaços em branco, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas duas colunas que eu vou contar o verdadeiro e falso. Certo? E agora, professor? Agora, eu vou olhar para essa coluna aqui,
e para a coluna do não P. Ó, por quê? A negação do não P ou Q é quem? É o P e não Q. Então, aqui, ó, falso. Ó, aqui nós temos o conectivo ou. Falso ou falso resulta falso. Falso ou verdadeiro resulta verdadeiro. Verdadeiro ou falso resulta verdadeiro. Verdadeiro ou falso resulta verdadeiro. Portanto, ó, nessas duas colunas aqui, que a questão pedia, tá? Quantos verdadeiros nós temos? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verdadeiros. Então, minha gente concurseira, tanana, alternativa C de Canadá, tá? São 6 verdadeiros que acrescento. Por que esse aqui não contou, professor? Porque eu acrescentei essa coluna que não tinha, tá bom? Para concluir esse vídeo aqui, uma questão de conjuntos, ó. Considere os conjuntos dados por x igual. Então, vamos lá, ó. X igual 2, 4, 6 e 8. Gente, eu sempre destaco os dados. Quando a gente destaca os dados, a gente enxerga a questão, ó. Y, ó, 4, 5, 6 e 7. E o Z? Ó, o Z vai ser 1, 2, 3 e 4. O que que tá pedindo a questão, ó? Tá pedindo aqui. Se liga aqui, bico de luz. Ó, X intersecção Z. Não, isso, tá? X intersecção Z, diferença Y. Então, primeiro eu vou fazer aqui é o X intersecção Z. Então, eu vou olhar para o X e para o Z. Intersecção. Os elementos que são comuns. Sempre que a gente trabalha com a intersecção, são os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, ó, o 2 está no primeiro, está no segundo, ó. 2 e 2. Então, o 2 está nos dois conjuntos. O 4 está no X e está no Z, ó. Então, o 4 faz parte da intersecção. O 6 está no X, ó, o 6 está no X e não está no Z. O 8 está no X e não está no Z. Então, ó, a intersecção é dada pelos elementos 2 e 4. Os elementos 2 e 4, ó, tá aqui o 2 e o 4, e aqui está o 2 e o 4, ó, estão nos dois conjuntos. E agora, José, agora perceba que a gente vai fazer X intersecção Z, ó, diferença Y. Ou seja, minha gente concurseira, até que não precisa, né? Não precisa colocar, aqui, ó, como eu tenho a barbaridade, agora eu tenho aqui a minha fichura, ó, que não funcionou direitito. Por que será que não funcionou essa malandra? Mas tá, vamos lá. Ó, X intersecção Z, diferença Y, ó. X intersecção Z deu 2 e 4, tá? Vou fazer a diferença. Lembrar aí, meus queridos concurseiros e concurseiras, que a diferença indica os elementos que estão só no primeiro conjunto. Então, são os elementos que estão somente na intersecção. Aí, eu vou olhar para o X e o Y. Vamos lá. Para X, intersecção Z, e para o Y. O 2 está no X, intersecção Z. Está no Y também? Não. Ó, não tá. Tá só aqui. Então, aqui, ó, o 2. E aí, o 4 tá aqui e tá lá, ó. Então, ó, como o 4 tá nos dois, ele não nos serve. Portanto, minha gente concurseira, ó, X intersecção Z, diferença Y, é formada apenas pelo elemento 2, alternativa D de Dinamarca. E assim nós encerramos o nosso vídeo por aqui. Um abraço! E assim seguimos.